Existe vida depois da morte? Essa pergunta, que vem de há muito tempo na humanidade, o Espiritismo responde afirmativamente. Sim, existe vida depois da morte. Mas para fazer essa afirmação, antes o Espiritismo explica que todos nós, seres humanos, somos almas imortais criadas por Deus para chegarmos à perfeição. Portanto, como almas imortais, nós precisamos existir além desta existência corpórea, chamada existência material, orgânica. Portanto, quando estudamos o Espiritismo, nós entendemos, compreendemos que a morte não é o fim de tudo. Na verdade, a morte é apenas um momento de transição, quando a alma abandona o corpo orgânico, este sim, efetivamente, morre e retorna ao mundo espiritual, vivendo como o corpo espiritual, que o Espiritismo chama de perispírito. Na verdade, nem o corpo orgânico morre. Os elementos que o constituem se desagregam e retornam à natureza, porque tudo se transforma e, como retornam à natureza, vão auxiliar o surgimento de outros corpos dentro dos fenômenos naturais. A alma é uma individualidade, porque depois da morte, não apenas vamos manter a nossa individualidade, como igualmente a nossa personalidade. Vamos levar para o mundo espiritual os nossos vícios e as nossas virtudes, as bondades que realizamos e também as maldades, respondendo perante a lei divina por aquilo que somos, por aquilo que fazemos durante esta existência física. Pensar na vida futura, nessa vida que continua além da morte, nos traz esperança, consolação, e é um pensamento lógico de saber que todos os esforços realizados aqui na Terra para progredir, saber que todos os afetos, os amores, nada se perde, tudo continua, encontros, reencontros se realizarão após a morte. E como vamos continuar a vida no mundo espiritual, teremos também a oportunidade da reencarnação. Porque alma imortal, vida futura e reencarnação são princípios que estão interligados. E assim nós vamos, através das encarnações, conseguir dar continuidade à lei do progresso, progresso intelectual e progresso moral. Não tenha medo da morte. O Espiritismo desmistifica a morte. Não é o fim de tudo. Não vai lançar você no nada. A alma não é uma coisa indefinida. Muito pelo contrário. Nós somos seres humanos, espíritos reencarnados, continuaremos a ser seres humanos, só que espíritos desencarnados, ou seja, na condição de não ter mais o corpo orgânico, e sim apenas o corpo espiritual. Voltando então à pergunta inicial. Existe vida depois da morte? Com o Espiritismo, nós podemos sim responder afirmativamente. A vida continua. A morte não é o fim de tudo. E vamos viver da melhor maneira possível aqui nesta encarnação para termos o melhor retorno possível ao mundo espiritual, continuando então a nossa vida. Eis o que o Espiritismo nos ensina sobre imortalidade da alma e continuidade da vida, a vida futura.